Mesmo espírito de adoração, igreja, nessa mesma expectativa pela vinda do nosso Jesus. Aleluia. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, do verso 1 ao 14. 2 Pedro, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga eu vou morar no céu. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada a água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, diga comigo, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E o verso 14 vai dizer: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis, em paz. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, Pai, neste momento, Senhor, em que vamos meditar na Tua palavra, Pai, fala conosco, Senhor, aqui nesta casa. Nesta noite nós queremos ouvir a Tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, que o Teu agir, Senhor, em nosso meio, venha, Senhor, sobre nós de forma suave, Senhor, porque é o Teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesta hora também, Senhor, nós repreendemos, Senhor, todo espírito, Senhor, que se levanta, Senhor, contra a manifestação do Teu Espírito. Senhor, todo mal, toda desconcentração, Senhor, toda interferência, seja repreendida nesta hora. No nome santo de Jesus, nós oramos, Jesus, já agradecidos a Ti. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Você pode tomar seu assento nessa noite. Meus irmãos queridos, o livro de 2 Pedro, ele foi escrito aproximadamente meados do 1º século, ali coisa de 65, 68 depois de Cristo, num contexto histórico muito importante da igreja. Naquele momento, Jesus já tinha cumprido seu ministério, morrido, ressuscitado, ido aos céus. E a igreja, ela estava naquele momento de consolidação. E naquela época em que Pedro escreve esta carta, muitos falsos profetas começam a surgir e questionar a verdade da promessa da vinda de Jesus. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse texto que tinham pessoas que traziam ensinamentos bíblicos que escarneciam da fé. Tinham pessoas que ficavam alegando
que Cristo estava se demorando. Nossa, já passaram 65, quase 70 anos e ele ainda não voltou. E esse cenário, irmãos, em que as pessoas ficam questionando a veracidade da promessa da vinda de Jesus, ele não é muito diferente do que nós vemos hoje. Hoje, a gente vê pessoas que não creem mais na volta de Jesus, pessoas que ficam se apegando ao tempo, questionando que Jesus está demorando, seja porque elas não conhecem a Escritura, ou seja porque muitas vezes conhecem até demais e querem descobrir até o que não está revelado, querem descobrir o dia e a hora, quando na verdade a palavra de Deus diz que nós não sabemos. Meu querido, se você que está aqui nessa noite crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu no meu e no seu lugar, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que esse Jesus Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, você também tem que crer que Jesus em breve voltará. Não selecionamos promessas. Jesus falou que viria, e nós continuamos firmes, acreditando que da mesma forma que aqueles discípulos viram Jesus subir aos céus, lá no livro de Atos, nós o veremos um dia, com nossos próprios olhos descer. Aleluia! Que dia, irmã Giovana? Não sei. Nós não sabemos o dia e a hora. Tempo é algo muito complicado de a gente querer compreender sob a ótica de Deus. Ele é eterno, Ele existe de eternidade a eternidade. O texto que nós lembramos fala que para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas o que nós sabemos é que esse dia em que Jesus virá para buscar a sua igreja, Ele vem como um ladrão. É um elemento surpresa. Ninguém sabe o dia e a hora da vinda. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas eu quero meditar com vocês nessa noite, querido, que apesar de nós não sabermos o dia e a hora que Jesus vem buscar a sua igreja, nós podemos discernir os tempos. Diga comigo, discernir os tempos. A Bíblia, ela nos ensina, lá em Lucas 12, Jesus, ele fala, vocês estão aqui, vocês olham para o céu, vem uma nuvem carregada, vocês sabem dizer que vai chover. Vocês veem um vento soprando de um determinado lado, vocês sabem se essa tempestade ela vai ficar ou se ela vai passar. E ele fala assim, hipócritas, como é então que vocês não sabem discernir este tempo? Nós podemos discernir tempos, e a gente pode não saber o dia e a hora que Jesus vai voltar, mas podemos compreender o cenário que nós estamos vivendo. Nós podemos, com base nas profecias bíblicas, em tudo que foi descrito aqui para nós, que foi revelado para nós, perceber o quanto que os dias estão sendo preparados para a vinda de Jesus. Dias em que se levantarão falsos profetas, nós ouviríamos de guerra, rumores de guerra, fomes, pestes, multiplicação da iniquidade. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria. E se nós olharmos, meus queridos irmãos, para os dias que nós vivemos hoje, olharmos o estado atual da nossa sociedade, nós vamos perceber que o cenário que nós vivemos hoje nunca esteve tão preparado para a vinda de Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo. Esse texto já foi projetado aqui, mas eu gostaria de ler com você. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso de 1 a 5, vai dizer assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Qualquer semelhança desse texto com a sociedade que nós vemos hoje não é mera coincidência. Meus queridos, nossa geração, infelizmente, está distante de Deus. Nós nos deparamos com pessoas que só pensam nelas mesmas, amantes de si mesmos. Hoje nós nos deparamos com as pessoas colocando fim a casamentos, com alianças que foram feitas diante do altar, em nome dos deleites, dos prazeres, em nome da própria felicidade, sem considerar sequer os filhos daquele casamento. Nós vemos pessoas, queridos, que desonram pais, professores, autoridades. Nunca nós vimos uma geração que blasfemasse tanto de Deus. Blasfemam de Deus nas avenidas de carnaval, em vídeos em redes sociais, só para ganhar curtida. Nós vivemos dias, gente, que as pessoas invertem valores. Gastam fortunas com um pet, com um cachorro, com um gato, mas dizem que ter filho é caro. Nós vimos pessoas que querem salvar as árvores, mas defendem o aborto. Que dias são esses? Que dias são esses que a vida não tem mais valor? Que o que vale mais é o meu eu, aquilo que eu penso, o meu prazer, o meu deleite. Eu posso colocar fim a uma vida em nome dos meus deleites sexuais. Tempos trabalhosos. São os dias de hoje. E agora eu gostaria que você pensasse comigo. Nunca vivemos um tempo com tanto avanço tecnológico. Se a gente pensava que com a internet, com a rede mundial de computadores, né, que diminuiu as distâncias, que mudou a forma da gente se relacionar, que diminuiu o tempo da gente saber das coisas, conectou as pessoas, se a gente achava que isso já era um cenário. Gente, o que é a inteligência artificial? O que é isso? Meus irmãos, até a pessoa que diz que não usa inteligência artificial para nada, usa o tempo todo. Essa tecnologia, ela está na nossa mão, está no aplicativo do seu banco, está ali nas recomendações que você vê de produtos e serviços para você comprar, o restaurante para você ir. Está nos filmes que são reportados para você no seu streaming, porque o filme que aparece para eu ver não é o filme que aparece para o Riney. O tempo todo estamos inseridos nisso. E essa tecnologia, gente, tem poder de fazer vídeos que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. É ou não é? E você já parou para pensar o poder disso na mão de quem tem o domínio político e econômico? O que essa tecnologia pode fazer? Quando a gente lia na palavra de Deus, lá em Apocalipse, que quem tivesse a marca da besta não ia poder comprar nem vender. Acho que é Apocalipse 13. Fala lá da marca da besta. Quem tiver a marca da besta não vai comprar nem vender. Quando a gente lia esse texto há 20 anos atrás, às vezes a gente ficava pensando, como é que vai ser isso? Como é que vão fazer, né, para controlar as pessoas de um jeito que impeça ela de comprar e vender? A gente ficava ali pensando que aquilo seria uma realidade muito distante. Mas hoje em dia não é mais. Hoje, a gente está evoluindo no mundo para uma economia tokenizada. A tokenização é uma tecnologia que ela pega os ativos, tudo que existe físico,
e transfere para o virtual. E consegue assegurar que aquilo é verdadeiro e rastreável. No mundo inteiro, as moedas digitais estão sendo desenvolvidas. Já tem 39 países que têm sua moeda digital, outros 133 estão estudando, inclusive o Brasil. O Banco Central está a todo vapor para criar o real digital. E você sabe o que é isso, gente? Dinheiro rastreável. Se eu te dou um dinheiro para comprar comida, você não pode comprar remédio com ele. Se esse dinheiro aqui é para comprar remédio, você não vai poder comprar material de construção. Rastreabilidade dos recursos. Hoje, nós estamos evoluindo para cadastros únicos. Todos os governos, todas as nações estão evoluindo para cadastros únicos. Meus irmãos, nós temos aqui o GovBR, não temos? GovBR, né? E cada vez mais esse GovBR, tudo está sendo colocado lá dentro, né? Da sua vida, o seu carro, né? Se você vai pagar um imposto lá dentro. Mas, meus queridos, o GovBR ainda não é nada perto do WeChat na China. Lá, até seu aplicativo de mensagens é dentro do aplicativo do governo. Se você vai comprar uma tarifa de metrô, uma passagem do metrô, é lá dentro. Ah, meus irmãos, os meios de pagamento, eles estão evoluindo de uma forma para ficar cada vez mais sem atrito. Antigamente a gente pegava o nosso cartão, passava, né? Tinha que passar, digitar a senha. Hoje em dia o cartão está aqui, ó. Reconhecimento facial, inteligência artificial, tá? Paguei. Quanto tempo vocês acham que isso vai levar para estar no pulso? Meus irmãos, a gente precisa compreender os tempos. Aí você pode estar dizendo assim, eu não vou aceitar nunca colocar em mim a marca da besta. Mas eu quero dizer para você, meus queridos, que isso é para quem tiver discernimento espiritual. Porque a pandemia, ela nos ensinou isso, ela nos mostrou isso. A pandemia nos mostrou que quando um governo manda, o povo obedece. Todo mundo de máscara. Agora ninguém sai das suas casas. Só pode ir uma pessoa no mercado. O governo manda e as pessoas obedecem. A pandemia, por mais dolorosa que ela tenha sido, ela não é nem sombra do que a Bíblia fala que vai acontecer no Apocalipse. Você já pensou com uma praga, 1/3 da população mundial ser dizimada? 1/3. Sabe, meus irmãos, a pandemia ela foi um exercício para nós. Foi um exercício para preparar o cenário. Das próximas vezes que for necessário dar uma ordem governamental, as pessoas não vão questionar. Sabe, meus irmãos, a gente adotou o Pix do dia para a noite. Ninguém sabia o que era Pix e do dia para a noite todo mundo usa. Como é que vocês acham que vai ser no dia que um governo disser, olha, hoje o seu meio de pagamento é essa marquinha aqui. As pessoas vão aceitar, gente. As pessoas vão aceitar. Quem não tiver discernimento espiritual para compreender o tempo, para compreender a revelação da palavra de Deus e saber que tudo isso é parte da volta de Jesus, meus irmãos queridos, vai ser engolido por esse sistema. E sabe, meus irmãos, a gente precisa compreender que o ambiente para a volta de Jesus, para o cumprimento das profecias bíblicas, está sendo preparado. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse ambiente está sendo preparado.
Mas ainda tem quem vai dizer, desde que Jesus estava na terra, ele está falando que vem. Já estamos em 2025 e ele fala que era breve. Em breve ele vem. Que breve é esse que já dura 2000 anos? Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. O tempo para Deus a gente não consegue compreender, mas você consegue compreender a brevidade da sua vida. A nossa vida aqui é breve. Ela é um sopro. Um dia a gente é, outro dia a gente não é. Um dia a gente está almoçando com aquele parente em casa, outro dia a gente está sepultando. E a gente não pode achar que a morte não vai chegar para a gente também. Ela vai. E se você for chamado, se você morrer hoje, Jesus voltou para você hoje. Na época de Pedro, como nós lemos aqui, diziam a mesma coisa. Desde que o mundo é mundo, nada mudou. Mas Pedro vai dizer no texto que nós lemos, que aquelas mesmas pessoas ignoravam que o mundo já tinha sido destruído uma vez pelas águas do dilúvio. E como foi naquela época, gente? Nos dias de Noé, as pessoas levavam suas vidas normalmente. A arca estava lá sendo construída. Todo mundo casava, se dava em casamento, continuava trabalhando e ignoravam a mensagem de salvação que representava a arca. Meus irmãos, todo mundo levava a sua vida numa boa, até que um dia a porta da arca se fechou, com a própria mão de Deus. Meus irmãos, um dia a porta da graça também vai fechar. Nós vivemos nessa dispensação da graça, mas um dia a porta da graça vai fechar. O mundo foi destruído com água naquela época, meus irmãos, mas dessa vez ele vai ser destruído com fogo. E Pedro, ele traz uma descrição aqui de todos os elementos que nós vemos sendo abrasados, consumidos por esse fogo. Meus irmãos, o fogo eterno não é para nós. Eu não sei que concepção você tem do inferno. Eu vejo muitos cartunistas, pessoas em desenhos principalmente, usam a figura do inferno nas suas representações, nos seus desenhos, como sendo algo né? Faz aquele desenho ali de Satanás com um chifrinho, tridente, e como se lá no inferno tivesse só festa. Quem já viu esse tipo de representação? Como se no inferno fosse festa, que essas pessoas estivessem lá se dando aos deleites, aos prazeres da carne. Só que o inferno, meus irmãos, representa a ausência total de Deus. É um afastamento completo de Deus. É dor eterna. É sofrimento eterno. O inferno, meus irmãos, é choro e ranger de dente. É pedir a morte e não ter. Nós precisamos viver na expectativa da volta de Jesus. Essa expectativa, meus irmãos, não é para a gente parar a nossa vida. Não vamos trabalhar, não. Se case, faça seus planos. Mas a expectativa da volta de Jesus, ela tem que ser uma prioridade nas nossas vidas. Porque quando a gente espera a volta de Jesus, a gente vive numa constante preparação. Diga comigo, preparação. Essa é a palavra-chave da mensagem de hoje. Nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos o dia que Jesus vem buscar a sua igreja, mas o dia que Ele vier, nós precisamos estar prontos para ir morar no céu. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo, Mateus 25.
Nós não vamos ler esse texto em benefício do tempo. Mas Mateus 25, de 1 a 13, você vai lendo aí enquanto eu trago a reflexão para você. Traz para nós a parábola das 10 virgens. Aqui Jesus ele usa a descrição de um típico casamento judaico para ilustrar esse momento em que Jesus volta com um elemento surpresa. Ele conta a história de um casamento que estava sendo celebrado naquela época. Tinha-se esse ritual do noivo ir até a casa da noiva de noite. E essas virgens eram como se fossem, 10 virgens, eram como se fossem damas de honra. Eram elas ali que tinham a missão de preparar as lamparinas para ir iluminando, né, naquele cortejo do noivo até a casa da noiva. E a parábola vai nos dizer que passa-se o tempo, aquelas noivas, aquelas virgens, aliás, elas dormem. Começa a demorar, o noivo começa a tardar, e elas adormecem. Até que elas ouvem um grito. Aí vem o noivo. Aí elas se levantam, né, daquele afã, pá. E aí a gente vê 2 categorias de pessoas. 5 delas, a Bíblia vai dizer que eram loucas. Porque elas não tinham o azeite suficiente nas suas lamparinas para iluminar e participar daquele cortejo. E outras 5 são tidas como prudentes, porque elas se prepararam. Elas guardaram aquele azeite. Elas sabiam que ia ser preciso. Elas sabiam que aquele dia ia chegar, que a hora de que o noivo viria. Elas sabiam que elas iam precisar daquilo. Um dia, a trombeta vai soar. E nós vamos estar em qual categoria de pessoas, meus irmãos? Naqueles que estavam preparados para a vinda de Jesus? Ou naqueles que vão estar, voltou, e agora? Peraí, vou correr, vou pegar mais azeite, vou fazer... Não vai dar tempo. Quando o noivo vier, elas saíram ainda para tentar ali correr, se preparar, pegar, comprar azeite, né? Quiseram até pegar das prudentes, as prudentes dizer, epa, pera lá, eu vou dar para ti? Pera aí, minha filha, senão não vai, nem você nem eu vamos ter, vai lá, tenta comprar, te vira. Elas tentaram ainda. E quando elas chegaram lá, onde estavam sendo celebradas as bodas, abra-nos a porta, Senhor! E o Senhor respondeu, se afastem de mim, que eu nem conheço vocês. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você não estava preparado. E conhecer, gente, nesse texto bíblico, ele não é um conhecer de saber quem é. Ah, eu sei quem é o Márcio, eu sei quem é a Rose, eu sei quem é a Lu. Não. É um conhecer que se refere a relacionamento. Eu quero dizer para você, meu querido, oração, né? Dei minha oferta até. Os seus ritos cerimoniais não querem dizer nada se você não tiver um relacionamento com Deus. E nesta noite Deus está te chamando para um nível maior de relacionamento, para um nível maior de intimidade com Ele, um nível de relacionamento em que Ele olhe para você e te reconheça como filho dEle. Nós precisamos avançar, gente, nesse relacionamento com Deus, porque se nós não formos reconhecidos como filhos de Deus, nós não vamos celebrar a boda do Cordeiro. Sabe, irmãos, tem gente que está na igreja, mas está se preparando, inclusive, para as coisas erradas. Tem gente que está aqui, mas o foco da sua vida
do seu evangelho é o agora. É o benefício que ela pode ter aqui. O foco do seu evangelho, muitas vezes, está em alcançar uma bênção material, numa casa, num carro, em ter uma vida de relacionamento familiar melhorada. Coisas terrenas. Lucas 12. Jesus conta a história de um homem rico, que ele só pensava em construir celeiros maiores e maiores para colocar os frutos da sua colheita. E ele falava assim para sua alma: tens muitos bens, agora descansa e folga. E a Bíblia diz assim: louco. Segunda vez que chama de louco quem não se prepara, né, gente? Louco. Ainda esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Nessa parábola a gente vê um homem que o foco da vida dele era a matéria. Tudo que ele fazia era pelos bens materiais, era pelas coisas que ele tinha em mãos. E sabe, meus irmãos, sabe o problema disso? Que a morte, ela chega sem avisar. E eu pergunto para você: o que vão falar de você no dia que você morrer? Ah, era um homem bom, era uma mulher de oração, vivia em santidade, ajudava os pobres, alimentava o faminto, cuidava das pessoas, intercedia. Ou será que vão dizer: já foi tarde, fariseu, hipócrita? O que vão falar da gente no dia que nós morrermos? Sabe, meus irmãos, quanto que a gente tem colocado de energia para ser pessoas melhores, para viver um evangelho que mude não só o nosso exterior, mas que mude o nosso interior. O evangelho, ele é mudança de caráter. Nós chegamos aqui como nós estamos, mas nós não podemos permanecer da mesma maneira como nós chegamos. Se eu vim para a igreja sendo uma pessoa amargurada, o evangelho, ele tem o poder de me fazer uma pessoa perdoadora. Se eu vim para a igreja com pecados sexuais, o Senhor, ele tem o poder de me transformar e santificar a minha vida. Se eu vim para a igreja com lábios mentirosos, o evangelho de Cristo faz com que da minha boca só saia a verdade. Esse é o poder do evangelho, a mudança do caráter, a mudança de vida, a transformação. E se você não está vivendo isso, meu querido, eu te convido a experimentar o agir de Deus na sua vida. Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Miseráveis. Que evangelho nós estamos vivendo? Meus queridos, o texto que nós lemos de Pedro, ele fala aqui no verso 13, acompanhe comigo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai. Outras versões vão dizer: se empenhai-vos, que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Meus irmãos, santificação requer empenho, requer esforço, requer dedicação da nossa parte.
Santificação, gente, tem que ser um objetivo de vida. A gente se dedica a tantas coisas. Quando a gente quer estudar para passar num vestibular, olha, não tem tempo ruim, é de manhã, é à tarde, é à noite, é madrugada. Toma Coca-Cola, toma café para continuar estudando. Quando a gente quer ser promovido no trabalho, a gente vai lá, dá nosso melhor. Quando a gente quer aprender um instrumento, são horas e horas de dedicação. A gente se dedica em cuidar dos nossos filhos, em cuidar da nossa casa. E por que a gente não se dedica na mesma medida para nos mantermos santos, irrepreensíveis e imaculados? Requer empenho. Santificação requer dedicação da nossa parte. E a palavra de Deus diz aqui nesse texto que nós, quando Jesus voltar, nós temos que ser achados imaculados. O que quer dizer isso? É sem pecado, é sem mancha moral, é sem defeito. Pecadinho, nem pecadão, combina com a volta de Jesus, gente. O Senhor precisa nos achar sem pecado diante dele. O texto vai dizer ainda que nós precisamos ser achados irrepreensíveis. O que é isso? Que não merece censura, de quem ninguém tem nada o que falar. Conhece fulano? Sim. O que você acha? Tem alguma coisa contra ele? Não. E a cicrana, você conhece? Ih, conheço, fofoqueira. Meu Deus. Promotora de intriga. Irrepreensível. Que ninguém tem nada o que falar. E sermos achados em paz. Aquele estado de espírito, de calmaria que só Jesus pode nos dar. Em paz com Deus, em paz com meu irmão. Meus queridos, a Bíblia nos ensina tanto, tanto a viver em paz uns com os outros. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A gente não pode fingir, né, que a gente não tem coisas a resolver com o nosso próximo, não. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. A gente precisa estar em paz com Deus e com o nosso próximo. Segunda Timóteo 4:8, e aqui eu já encerro esse momento. Paulo diz assim, desde o verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Nós precisamos amar a vinda de Jesus. Nós precisamos esperá-lo todos os dias. E quando você ama, meu querido, não tem nada que você faça que seja penoso. Você pode achar que santificar-se pode ser custoso, pode até ser se você não tiver um propósito. Mas se você ama a vinda de Jesus, tudo que você faz é por amor a Ele, é por Ele, é para Ele. Quando você ama a vinda de Jesus, você consegue se imaginar naquele grande dia, diante do teu Senhor, e Ele colocando essa coroa sobre a sua cabeça. Quando você ama a vinda de Jesus, você consegue se contemplar. O Senhor dizendo para você, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Eu convido você a ficar de pé nessa noite, eu gostaria de orar com você. Mas antes de orar,
Eu gostaria de saber se nesta noite nós temos alguém que gostaria de entregar a sua alma a Jesus. A Bíblia diz, queridos, que todo aquele que crê, ele será salvo. O que não crê será condenado. Todo aquele que crê no seu coração e com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será apreciado pelo nosso Deus naquele grande e poderoso dia. E eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio que nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Se tem, faça um sinal assim com a sua mão. Nós gostaríamos de orar por você. Se tem alguém no nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus nessa noite, de ser achado por Ele naquele grande dia, faça um sinal com a sua mão. Se não tem, nessa noite que o Senhor te conceda ainda mais uma oportunidade. Vocês que estão comigo aqui, coloquem a mão no seu coração. Senhor Jesus, ouvimos a Tua palavra, Senhor, nesta noite. E nós queremos, Jesus, te pedir perdão por todas as vezes que nós negligenciamos a Tua vinda. Pai querido, que o Senhor possa colocar amor pela Tua vinda, Jesus, no coração de cada crente que está aqui. Pai, nos ensina a amar a Tua vinda. Nos ensina a Te esperar como os guardas anseiam pela manhã. Nos ensina, Deus querido, a viver uma vida reta, a viver uma vida, Senhor, digna, em que as nossas vestes, Senhor, sejam achadas brancas, para participarmos, Senhor, das bodas do Cordeiro. Oh, Jesus querido, cuida de nós, que nós possamos ser conservados santos, irrepreensíveis, Senhor, imaculados e em paz, Senhor, para o dia que o Senhor vier nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Vocês querem louvar? Vem Jesus, pois vamos adorar a igreja. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Você que ama a vinda de Jesus, aplauda o nome dele nessa noite, amém? Aleluia. Sente um minutinho, queridos. Nós já vamos terminar em breve. Só gostaria aqui, diante de devolver a oportunidade, dar 2 avisos para a mulherada dessa igreja linda. Cadê as mulheres de Deus dessa igreja? Amém? E as queridas, banda do congresso, meu filho, por favor. Nós estamos a todo vapor na preparação para a nossa festividade de mulheres de 2025. Toda quinta-feira nós temos ensaio do coral e eu quero convidar você, mulher que ainda não veio, para se juntar a nós, para nós prepararmos um coral que vai estremecer as estruturas espirituais dessa cidade. E eu quero contar com você, irmãs, participe conosco. 12 e 13 de abril, estaremos ali com a cantora Kailane Fraustes, pastor Gilmar Fiuza, pastora Tânia Fiuza, e eu tenho certeza que Deus tem muito, muito, muito para a sua igreja nesses dias, amém? Mas, nessa quinta-feira, excepcionalmente, não haverá ensaio, pois teremos o Meu Momento Mulher. Ai, vocês já pegaram, gente, adoro. Meu Momento Mulher, quinta-feira, 27 de fevereiro, 8 horas da noite. Eu espero vocês.
Meu momento mulher, queridas, é um momento em que nós nos reunirmos para ter um momento voltado para as mulheres. O tema desse mês faz referência à campanha do Ministério da Saúde, do Fevereiro Roxo e Laranja, que fala do combate a doenças como lúpus, fibromialgia, Alzheimer e leucemia. Estará conosco a pastora Daniele. A pastora Daniele é psicóloga, tem artigos publicados na área que mostram o quanto que o nosso emocional impacta essas enfermidades que estão sendo defendidas ali, nesse mês do Fevereiro Roxo e Laranja. E para ficar tudo lindo, eu quero convidar a mulherada a separar o seu look nessas cores, roxo e laranja. Irmã Giovana, tem de roxo, tem de lilás? Pode. Tem laranja, tem um negocinho mais clarinho ali, uns begezinhos? Pode. Irmã Giovana, não tem de jeito nenhum, bota um branco, mulher, e vem. Mas vem que vai ser um tempo muito precioso de comunhão entre as irmãs. Eu espero todas vocês na próxima quinta, 8 horas da noite, para a gente ter esse momento precioso de comunhão. Amém? Meus queridos, Deus abençoe a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus te abençoe, missionária Giovana. Quem está feliz com Jesus? Nossa, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar esperando o Senhor. Aprove o Senhor que hoje nós fizéssemos aqui o encerramento do nosso culto de celebração. Eu queria saber se no nosso meio tem alguém que está visitando a nossa igreja pela primeira vez. Faz assim um sinal com a mão, só para eu conhecer. Quem está vindo aqui pela primeira vez, segunda vez, tem um pessoal, se coloque de pé. Tem uns irmãos aí com um colete de integração, vocês vão ser levados ali para uma sala, vão tomar um café conosco. Isso, ali ó, irmã. Isso, nós vamos, vai receber um presente da igreja. Agora eu estou vendo, é pesado mesmo, viu, irmãos? Parece que o negócio aqui é uma benção mesmo, viu? Receber um presente da nossa igreja, viu? Pode acompanhar, pode seguir, nós vamos fazer lá o encerramento com os irmãos ali na sala. Quem vai ter uma semana abençoada? Quem vai ter uma semana abençoada na presença do Senhor? Quem está esperando a volta de Cristo? Quem está preparado? Se coloque de pé, nós vamos fazer uma oração, vamos fazer um encerramento. Lembrando que nós temos orações segunda de manhã, terça de milagres, quarta-feira, temos cantina hoje, temos o estudo da contramão. Não deixe de vir, viu? Quarta-feira, andando na contramão do mundo, uma série de estudos é abençoado, não deixe de vir, vai ser bênção. Olha aí, pastel, cachorro-quente, eu gosto muito, viu, irmão? Pastel e cachorro-quente, viu? Se alguém quiser pagar, tiver disposição a pagar, eu estou aceitando, viu? Precisando fazer um lanche aqui, viu? Nós vamos fazer uma oração agora, vamos apresentar a nossa semana nas mãos do Senhor, para que nós possamos sair daqui regozijando. Prepare-se, porque Cristo está voltando. Hoje pode ter sido o último culto, e eu quero estar com Cristo, passaporte carimbado para ir morar com Jesus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se fez presente nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu graça para estar aqui. Obrigado pelo ministério de louvor que nós temos aqui constituído. Obrigado pela orquestra que nós temos aqui constituído. Por todos os músicos, ó Deus, que trabalharam, que tiveram serviço aqui para o Senhor. Obrigado pelos irmãos congregados aqui nesta noite. Deus querido, nós colocamos a nossa semana nas tuas mãos e pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos mantenha espertos, atentos, percebidos para a tua volta. Pai querido, despeça o teu povo nas tuas mãos, poderosa, guardando, livrando, que nada de mal venha a ter com o teu povo. É o que nós pedimos, declarando sobre as nossas vidas a bênção do Senhor ser conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Agora estenda suas mãos para receber as bênçãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai,